Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, UNEC TV e TV Sistec. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais. Um dos grandes desafios da vida é escolher uma profissão. Muitas vezes aquilo que se tem vontade de ser não traz o retorno financeiro esperado e nem o crescimento profissional almejado. E aí que surge o dilema, seguir a lógica ou o coração? E como fica a questão da vocação? Também não deveria ser levada em conta? Nosso convidado de hoje exerceu diversas atividades, mas nunca desistiu de seguir sua verdadeira vontade, trabalhar com jornalismo. Desde quando era entregador de jornal, seu primeiro emprego, logo aos 12 anos, criou o gosto pela leitura. Cada texto que lia o deixava fascinado e com desejo cada vez maior de atuar no setor. Um destino curioso e perseverante o levou a ser editor-chefe de um dos jornais mais importantes da região. Quem é o nosso entrevistado de hoje, você vai saber daqui a pouco, não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Olá pessoal, meu nome é Jatiro, eu trabalho na Fundação Educacional de Caratinga, moro no bairro Manuel Sobrinho, aqui em Caratinga. Quero convidar vocês para assistir um excelente programa da TV UNEC, Começo de Conversa. Um abraço a todos vocês do Começo de Conversa. Doutor Eugênio, um abração. Os nossos agradecimentos, um grande abraço ao Jatir Campos e Alves, ele que é gerente de telecomunicações. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa, envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado, através do WhatsApp 033 98899 2831. Ele nasceu em Caratinga e foi criado em Bom Jesus do Galho. Também morou em Patinga e Manhuaçu. É filho único dos saudosos José Couto de Barros, o Juca Carpinteiro, e da dona de casa Maria das Dores de Barros, a Cotita. Atualmente é editor-chefe de um dos jornais mais importantes da região, o Diário de Caratinga. José Horta da Silva Barros é o convidado do Começo de Conversa de hoje. José Horta, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Grande prazer. Um prazer receber é meu aqui. estar aqui nesse Tudo programa bem? que eu sempre assisto aí pela internet, principalmente, até porque quando Muito obrigado. mais prático para mim hoje é a Eu internet. estou satisfeito porque você é cruzeirense, Sim. mas você veio todo atleticano aqui hoje no programa. É uma forma de homenagear. Obrigado. Eu em sua homenagem também coloquei uma camisa azul. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Sim. Tá tudo bem? Tudo bem. Você nasceu em Caratinga. Caratinga. E aí você morou em Bom Jesus do Galho? Sim, meus pais eram de lá. Eu nasci em Caratinga no dia 26 de junho de 1969, como a mãe costumava brincar. Eu nasci às 1h55 da tarde, mas na certidão está 1h05, justamente pela falta de maternidade em Bom Jesus do Galho. Eu vim aqui para nascer e fiquei, segundo a mãe, até o dia 28 de junho. Aí nós voltamos para Bom Jesus, onde meus pais residiam. Então você veio só nascer em Caratinga? Só nasci em Caratinga. Bacana, hein? Sua infância foi em Bom Jesus do Galho? Toda em Bom Jesus do Galho. Morei em Bom Jesus do Galho até os 20 anos. Aos 20 anos. Muito bem. E essa história de vender jornal aos 12 anos, isso é lá em Bom Jesus do Galho? Lá em Bom Jesus do Galho. Como é que é isso? Foi no início de 1982. À época, eu já falecido, um primo, né, Maurício Martins Bueno Sula, ele que era o responsável pelas assinaturas do jornal O Estado de Minas em Bom Jesus do Galho. E ele me chamou para fazer essa entrega. E eu gostei pelo seguinte, observar esse período, era pouco antes da Copa do Mundo de 82. Era a forma de eu poder comprar os chicletes e a minha figurinha preencher o álbum que eu tenho até hoje lá em casa. Ah, que bacana. Entendeu? Aí também comprar um refrigerante. O chiclete vinha, um papelzinho, era a figurinha. E era muito engraçado que os meninos compravam chiclete, nem chupavam o chiclete, só queriam olhar a figurinha e jogavam muitas vezes até fora. Então foi uma forma, eu já pensei nisso, a primeira coisa que eu pensei foi nisso, mas a partir do momento que você tem um jornal em mãos, cresce a curiosidade. Bacana. Né? Eu entregava, pegava numa esquina lá, a época chamava-se Rua, acho que Dr. Carlos Luz, hoje vereador José da Silva Jacó. Então, as principais entregas estavam ali, principalmente no comércio, lojas. E quando eu tinha 2 ou 3 clientes pós o jardim, eu parava no jardim e ia ler caderno de esportes. Bacana. Entendeu? E só que o muito engraçado que o próximo cliente que tinha que entregar, ele já reclamava.
Ô Zé, da próxima vez senta aqui no meu escritório e lê o caderno de esporte, você está me entregando meu jornal todo bagunçado. Que ele percebia, né? O jornal não estava, né? Aí eu parei, mas não, muitas vezes eu chegava lá e ia ler, principalmente política, economia, eu sentava, ia ler esse caderno de esporte e continuava mais 2 entregas. Porque gostava também de esporte? Gostava de esporte. Uhum. Os seus pais são cruzeirenses? Não, engraçado. Meus pais não gostavam tanto de futebol. A mãe, por sinal, detestava. E o pai tinha um pouco de simpatia pelo Vasco da Gama, né? Porque ele veio da cidade de Senador Firmino, tem muita influência do Rio de Janeiro, né? Já mais próximo. Então ele tinha uma certa simpatia, mas não acompanhava não. Tanto é que ele me contava jogadores como Barbosa, Ademir Queixada, né? Pós o Alberto Dinamite, eu acho que ele não conhecia mais ninguém no Vasco. E aí, e o seu gosto de leitura, especificamente, era esporte, você gostava de ler? Não, aí foi ampliando. Foi ampliando. Eu vi uma notícia que chamava a atenção e passava a ler. Principalmente, à época, eu me recordo que um professor pediu que nós fizéssemos um trabalho dentro de sala, ia ser oral, perguntar quem era ministro de tal coisa. Então, poucos alunos conseguiram. Eu, pelo fato de ler o jornal, entendeu? E a época era do presidente João Batista Figueiredo. Que bacana. Então deu para sair bem, né, nessa prova. E você acha que essa entrega de jornal, ela influenciou de certa forma essa sua trajetória para trabalhar com jornalismo? De certa forma, sim, mas antes eu já tinha o hábito de ler jornal, toda segunda-feira. É um fato engraçado, também ligado ao esporte. Em 1981, pouco antes da seleção brasileira jogar contra a Inglaterra, um amistoso em Londres, aconteceu a final da Copa da Inglaterra, que essa competição é a mais antiga do mundo e completava a 100ª edição. Foi Tottenham e Manchester City. Eu vi aquele time do Tottenham, tinha os argentinos, Ardiles e Vidia, e me chamou a atenção. Né? Eu falei assim, e o Cruzeiro, à época, estava assim, começando o time não estava correspondendo, eu falei assim, um time bacana, vou torcer para... Mas como que você tem informação? Aí, conversando com professores, eles me falaram, o JB, o Jornal do Brasil e o Globo, toda segunda-feira tem um caderno de esporte que traz esses resultados das partidas internacionais. Então, o meu pai encomendava esse jornal e eu passava a ler justamente para acompanhar o caderno de esportes. E outra coisa que me chamava a atenção era a questão de cultura, que era bem diversificado. Falava somente de rock, bandas de fora, que você ouvia pela resenha, você tentava imaginar que som é esse. Eu me recordo, tinha um crítico lá, né, no Jornal do Brasil, que eu lia bastante, o Jamari França. Então, foi através daí que passou meu contato com o jornal. Bacana. Você é uma família de quantos irmãos? Só eu, sou filho único. Filho único. É bacana. Eu estou vendo o papai mandar comprar um jornal. Sim, filho único, né? E meu pai tinha uma coisa que eu achava bacana. Todo final de ano, o presente de Natal era o Manacabril. É mesmo? Todo final de ano ele me dava uma Manacabril de presente de Natal. Rapaz, eu tive a oportunidade de ler um texto seu que você escreveu para o vovô Totô. Sim. Parece uma homenagem a ele. Seu avô também é daquela região de Bom Jesus, é isso? O meu avô veio de Nova Era. De Nova Era. Mas há muito tempo a família dele se estabeleceu em Bom Jesus. Em Bom Jesus. Era para o encontro da família, como eu não pude participar, né, porque compromissos profissionais, eles me encomendaram um texto, então escrevi esse para o vovô Totô. O vovô Totô que era casado com a vovó? Alice. E a vovó Alice, como é que ela se referiu a você? Certa vez lá sobre a sua aparência. Tinha umas visitas, né, parentes dela, o pessoal chegou, não me conhecia. Aí eu cheguei, tomei a bênção, né? Falei assim, o pessoal, quem é a Alice? Aí ela falou assim, este é o José Horta, o meu neto. Hoje ele está até apresentável. Quando criança era tão feio. Ô, vovô, é minha autoestima, né? Acho que isso influiu muito na minha autoestima com o passar do tempo. A vovó tá difícil de ganhar um terço, vovó. A vovó Alice, tá difícil de ganhar um terço. Mas vou fazer ainda, porque ela era uma pessoa bacana, mas... É uma história bacana, né? Muito sincera às vezes. Mas são histórias que marcam a vida da gente. Né? Mas muito sincera às vezes, não precisava de tanta sinceridade. Bom, sincero demais. Sincero demais. E Caratinga, como é que você vem para Caratinga? Você ficou em Bom Jesus até 20 anos, é isso? Até 20 anos. Aí depois eu fui trabalhar numa empresa de construção civil. Entendeu? Fazendo o quê? Eu trabalhava em departamento pessoal. Foi o seguinte, quando eu tinha 16 anos, eu estudava pela manhã magistério e à noite eu fazia contabilidade. Um professor de contabilidade, José Sérgio Correia, ele me chamou para a tarde ser tipo office boy no escritório dele. E lá eu fiquei durante 2 anos e pouco mais. Certo dia à noite, numa reunião da maçonaria, veio um maçom de fora e numa conversa falou que estaria em Bom Jesus abrindo um escritório de uma empresa de construção civil que prestaria serviço para a Copasa.
se perguntou se ele não conhecia alguém. Ele me indicou. Ele falou assim, e ele até me falou no dia seguinte, Zé Horta, você vai lá fazer uma entrevista, mas tudo indica que você vai trabalhar. Porque aqui, infelizmente, Bom Jesus não tem condição de te pagar mais, lá você vai ter carteira assinada, tudo isso. De Caratinga. Não, em Bom Jesus. Em Bom Jesus. Em Bom Jesus. Então, nessa empresa, fez um reservatório para a Copasa. Reservatório não, estação de tratamento de água para a Copasa. Essa obra acabou em 1989. Aí, no ano seguinte, 1990, eu seria demitido, o engenheiro gostava do meu trabalho e pediu para eu trabalhar lá em São Domingos do Prata, que era outro serviço lá, mas no caso de pavimentação asfáltica. Em São Domingos do Prata eu fiquei até 92, embora nesse intervalo eu tive alguns meses na cidade de Várzea da Palma tirando férias de um funcionário lá. Em 92 apareceu uma vaga em Ipatinga. Eu fui para Ipatinga em 1992 e fiquei lá até 2005. E para Caratinga eu vim trabalhar justamente em 2013. Houve um intervalo. 2013. Uhum. Está há 5 anos aqui. 5 anos. E hoje aí dirigindo um dos maiores jornais diários aí de toda uma região. Sim, a gente até costuma falar lá, professor, se pegarmos a BR-116, que corta a parte de Minas Gerais, né, jornal diário, você vai encontrar em pouquíssimas cidades. E aqui, com esse tempo de existência já. Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque o primeiro bloco nosso, o tempo já se foi. A conversa está muito boa e eu quero voltar no segundo tempo já falando sobre os desafios no jornal diário. Sim. Ok? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com a sequência da nossa entrevista com José Horta, editor-chefe do Jornal Diário de Caratinga. Até já! Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a visita do jornalista José Horta, que atua como editor-chefe do Jornal Diário de Caratinga. José Horta, e aí eu deixei uma pergunta no ar no primeiro bloco, quais são os grandes desafios de um jornal diário? O jornal diário, o grande desafio, vão partir do termo que é usado na Espanha, né? O jornalista é chamado periodista. É a capacidade de tentar captar o que acontece em determinado período. Porque, por exemplo, o jornal diário tem que pegar o que aconteceu de meia-noite até pegar um espaço de 24 horas para estar na edição do dia seguinte. Esse é o principal desafio que a gente encontra. E acontece muitas vezes das 5 da tarde, a gente tem que mandar no máximo até 7 da noite o material para o diagramador. Não tem nada. É você tentar não inventar notícias, é adaptar notícias. Pegar uma notícia nacional, teve um aumento do preço tal. Conversa com o empresário, como isso vai influir no seu comércio, com o cidadão, nas contas dele. Então esse que eu sempre falo lá que é o desafio, né? Que é, voltando ao termo que eu falei do periodista, né? É captar o que acontece em determinado período. São duas questões básicas tão importantes, né? Que é captar notícia nesse período e também fechar uma edição. Fechar uma edição, porque a gente tem um prazo. Você tem um prazo, quer dizer, você fecha a sua edição que horas, por exemplo? Olha, a gente tem que mandar o material para o diagramador, a orientação até 7 da noite. Porque a gráfica, né, ele faz esse serviço e mais 2 jornais, o Diário de Manhuaçu e o Diário de Teófilo Otoni. Mas esses 2 jornais. Então, quando também a gente tem algo relevante que acontece, a gente já liga, fala, segura aí porque aconteceu algo importante e a gente não pode deixar de sair amanhã. Vai quer dizer que você fecha, você fecha um material 7 horas, mas não tem ainda o trabalho do diagramador, porque vai trabalhar em cima disso. E o jornal está na banca que horas? Já está assim que o pessoal abre, hoje já tem condição do jornal estar na banca. O jornal está na banca. Inclusive tem hoje assinantes que até elogia que 7 da manhã o jornal já está com ele. Isso é 24 horas trabalhando. 24 horas, por conta mesmo. Impressionante. Por conta. E quer dizer que aí surgiu um problema 2 horas da manhã. Um jornalista já está de plantão. Já está de plantão. Entendeu? Hoje é avisado, vai lá. Muitas vezes não dá para a gente incluir na edição, mas no caso o site, né, a rede social do jornal, a gente já posta essa matéria. Vocês têm um sistema de parceria, por exemplo, com Polícia Militar, Corpo Bombeiro? Tem? Eles avisam? Sim, eles avisam. Existem grupos, né, hoje de WhatsApp, da PM, do Bombeiro, que quando acontece algo, eles avisam. Aí isso facilita o trabalho também. Muito, né? facilita muito. Por falar em Polícia Militar, falar em Bombeiro, eu já queria aproveitar para fazer essa pergunta. Qual o tipo de notícia que te atrai mais? Quer dizer, eu vou deixar 2 perguntas. Qual que vende mais e qual que você gosta mais? Olha, eu gosto muito de notícia da parte de cultura. Eu gosto muito dessa notícia e dentro das possibilidades eu consigo incluir no jornal. Mas a gente percebe que o público gosta muito da editoria de polícia. Ele gosta, né? O público gosta muito da editoria de polícia, mas eu brinco, de segunda a sábado. Domingo, o leitor quer comprar, ter o jornal, algo que o faça sentir bem. Então a gente tem procurado
fazer umas entrevistas diferentes, mostrar histórias de superação. Bacana. Entendeu? A pessoa que deu a volta por cima, né? Trazer umas coisas mais leves. As coisas mais leves. Nós já temos como se diz, essa resposta do leitor. Domingo, o cara comprou o jornal, sentou, ou em casa com a família ou na mesa do bar. Ele quer algo que ele vai sentir bem, vai ler, sentir bem, não para acabar com o dia dele. Então a gente já percebeu isso. De segunda até sábado, essas notícias, né, de editoria de polícia são muita atenção. Mas no domingo o leitor quer paz. Ele quer. O jornal de Caratinga tem um site. Tem. Que a notícia chega praticamente ao mesmo tempo ali. Sim. É atualizado o dia inteiro, né? no site e Facebook. Uma coisa atrapalha a outra, não? Não. A internet e o impresso. Porque o problema é esse. A internet, muitas vezes, é postada apenas pílulas, né? Que não traz a matéria completa, né? Durante o dia. Traz uma chamada. Traz uma chamada, porque durante o dia, muitas vezes a apuração fica para a noite. Aquela pessoa precisava ser entrevistada, eu só vou falar às 6 da tarde. Então, até para fazer essa diferença, a gente tenta trazer uma matéria mais completa no impresso. Claro que no dia também, a partir do momento que o impresso vai estar às bancas, essa matéria também já vai estar postada no site e na rede social. Entendi. Esse período de política agora, por exemplo, o jornal não fica meio numa saia justa com determinados assuntos, não? Porque, na verdade, você não pode... Eu imagino que o jornal, por exemplo, diário, está aberto a todo mundo. Então, está aberto a todo mundo. Sobre esse candidato eu falo, sobre esse aqui eu não vou falar. Não é bem assim, né? Tem que falar de todos. Tem que falar de todo mundo. Aí o jornal tem um caráter regional, né? A gente não tem a pretensão de ser um jornal nacional, né? Tem um caráter regional. Então, os candidatos que têm elos na região, a gente tem procurado atender. Eles nos procuram, né? E ouvir as propostas dele, inclusive a própria legislação eleitoral, né? Permite isso. E de uma maneira geral, você tem percebido que os candidatos têm levado propostas mesmo ou está esse lenga-lenga de sempre? Alguns sim, outros não. Né? Entendeu? Alguns mostram propostas, outros falam do que eles já fizeram. Então tá essa aí. Lembrei de um assunto interessante, que eu estava conversando com um candidato que é a primeira vez que ele está concorrendo, é a primeira vez. E aí ele falando comigo, Eugênio, está muito difícil o novo emplacar, né? O novo não é o partido novo, não. Sim. É o candidato novo. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, por uma razão simples, porque agora você não pode jogar santinho na rua mais, você não pode pregar cartaz, você não pode botar faixa para todo lado, e isso é bom, né? Porque a cidade fica uma imundícia. Então, o cara que está chegando agora, ele tem menos mídia, menos espaço para se mostrar. O cara que já está lá mesmo com problemas, sei lá, sendo bom ou ruim, um parlamentar bom ou ruim, ele já tem um nome no mercado, quer dizer, fica mais fácil quando você fala o João, todo mundo fala o João é o João. Agora falar o Zé que está chegando agora... Ele tem que ser apresentado. É complicado mesmo. Ele tem que ser apresentado. Isso Mas eu percebo também que a questão das mídias, das redes sociais, esses novos candidatos têm usado bastante. Percebo que tem usado bastante. Realmente a internet ela chegou a com essa possibilidade. Sim. Uma boa possibilidade para todo mundo aí, né? Sim. Você está há quanto tempo atuando no jornalismo? No jornalismo, desde 2007 que eu comecei a trabalhar no Diário de Manhuaçu. Embora no ano 2000 eu já fazia alguns trabalhos nessa área. Então com informação você já lida há mais tempo. Há mais tempo. Tempo. Você acha que o brasileiro está lendo mais? O brasileiro está lendo mais, mas o brasileiro não lê o texto todo, de uma forma geral, se for analisar. Eu percebo principalmente o pessoal de internet, eles não têm, parece que tem preguiça de ler o texto todo. Então, por isso, o senhor pode até observar, os grandes jornais, os grandes sites do Brasil também deram uma adaptada, até no linguajar, é diferente do que vai para o impresso. Para você ter o exemplo aqui, citar Caratinga, um veículo de comunicação certa vez noticiou, idoso é encontrado morto no bairro tal. E abaixo havia um comentário, meu Deus, quanta violência, onde esse mundo vai parar? A pessoa não leu a matéria, foi morte natural. Morte natural. E a pessoa, meu Deus, aonde esse mundo vai parar, quanta violência. Então a gente tem percebido, até nesses grandes sites, a gente olha depois abaixo as discussões, a pessoa não interpretou a pessoa ficou parada na manchete. Ficou parada na manchete. E aí, assim, aí o jornal passa a ter uma responsabilidade muito grande também, né? Porque uma boa manchete vende. Sim. Ela vende. Mas ela também pode induzir o preguiçoso a não ler e ficar agarrado. Não, e o leitor hoje, esse pessoal também, até para criticar, eles são muito consistentes.
Voltando também, um outro grande site, quando o Rafael Nadal estava voltando de contusão, participou de um evento, num torneio em São Paulo. Ele estava na final, aí esse grande site lá de informação colocou Ronaldo Fenômeno e Spider ofuscam Nadal. Era a final de um torneio. Olha, eu estava observando, inclusive eu até comentei lá, em minutos foi uma centena de críticas, entendeu? Porque, peraí, primeiro vocês foram deselegantes, uma partida de tênis você nunca espera ela começar para depois você entrar, porque o tenista exige concentração, e também o Rafael Nadal é uma das maiores estrelas do esporte. Aí não demorou nada, quando eu voltei na página inicial, estava lá, Ronaldo Fenômeno e Spider assistem a final de Nadal. Entendeu? E essa força que a rede social tem. Me desculpa alongar também, esse aí eu acho até um lado positivo. Mas assim, o jornalista também não pode ficar refém, como a gente fala, o tribunal da rede social. Um exemplo agora, recente, a revista New Yorker, né, dos Estados Unidos, existe em 1925. Foi uma revista de grandes artigos, um pensamento mais liberal, e todo mês de outubro existe um congresso dela de palestras, debates. Convidaram, desculpe se eu errar o nome, Steve Banner, uma coisa assim, ele foi estrategista do Trump. E ele é um cara de direita, tinha um site que forjava notícias, artigos até racistas, e o pessoal ameaçou cancelar a assinatura, não prestigiar, porque esse cara iria participar. Aí o editor David Ham acabou cancelando a participação dele. Sim. Por aí, independente, eu penso aí, se você concorda ou não, num evento desse tipo, onde se discute ideias, o contraditório também tem que prevalecer. Não prevalecer, participar. Né? Tem que ter a chance dele. Eu quero aproveitar o gancho e já vou deixar uma questão para a gente iniciar o terceiro bloco. Quero falar sobre fake news, sobre como que o jornal que se preocupa em trabalhar com a boa notícia, como é que ele lida com isso. Quero falar também sobre os desafios do editor-chefe. Sim. Você não sai daí, a conversa está muito boa. Nós estamos conversando aqui com o José Horta, ele é editor-chefe do jornal Diário de Caratinga. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, um programa transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, UNEC TV e TV Sistec. E hoje tendo o prazer aqui, a honra de receber o jornalista José Horta, ele que é editor-chefe do jornal Diário de Caratinga. José Horta, fake news, como é que o jornal combate isso? Apurar, fazer prevalecer a essência do jornalismo, que é investigar o fato, saber de sua procedência. Porque, como a gente sempre fala, o Google nunca vai perder a força das ruas. Você tem que ir até aquele local, saber se aquilo, ouvir as partes envolvidas, o que foi citado. Mas, infelizmente, o lado ruim da internet é isso. Acaba espalhando demais. Muitas vezes, como se diz, atualizando aquela propaganda nazista, né? A mentira, muitas vezes dita, torna-se verdade. Mas o jornalismo está aí para combater esse tipo de coisa. E a melhor forma de combater é apurando. Mas é um trabalho árduo, né? Sim. É uma luta quase que inglória, porque a internet é muito rápida, né? Muito rápida. Observando a mentira, hoje, ela é socializada de uma maneira muito rápida. Você pode observar, alguns jornais hoje no Brasil, na parte online deles, já existe um tópico lá para fake ou não, apurando isso, que ponto nós chegamos. Antes, as fake news, né, eram criadas, sei lá, por jornalistas, sei lá, teve algum desvio. Tem um caso famoso, o professor, do Washington Post, né, que é um grande jornal que ajudou a derrubar o Nixon. A maior fake news considerada jornalismo é ele. Quando começou, nos anos 80, uma jornalista lá, Janet Cook, publicou um artigo que foi premiado pelo Pulitzer, O Mundo de Jimmy, que um menino de 8 anos era viciado em heroína. Aquilo não virou uma matéria, virou quase uma novela. Sempre, no final, acabou por se descobrir que tratava-se de uma mentira. Ela não era jornalista, ela era uma excelente escritora, porque o texto é muito bom. Mas bem contada e acabou convencendo todo mundo. Inclusive o editor, que é um cara que eu admiro demais no jornalismo, que é o Ben Bradley, que era o cara assim, bem correto, com uma história de vida muito bacana, desde lutar em Segunda Guerra, né? E para ele ficar isento em algumas situações. Ele era um jornalista, editor de um jornal importante, que era amigo próximo da família Kennedy, cresceu com eles. Muito bem. A gente tem informação que o editor, ele já ganha muito mais mesmo, diz que o salário é muito alto. Qual é a responsabilidade do editor no jornal? Olha... Seu salário você não precisa falar. Não, perfeitamente, né? O editor deixa organizar as pautas, entendeu? Receber o material, olhar e falar assim, não,
acrescenta tal coisa. Você lê o editor lê toda a matéria que chega? Toda a matéria que chega. Entendeu? E não para na manchete, não. Lê a matéria? Lê a matéria toda. Assim, ó, precisa... É muito trabalho. Tal coisa aí. Ouve essa pessoa aí, se ela pode, né, acrescentar tal que aí ele ficou orienta vago, nesse sentido também. Orienta nesse sentido. O jornalista, você podia voltar e apurar mais aqui. Porque pela manhã, diferentemente aqui no jornal, geralmente o editor chega mais tarde, né? Eu já chego cedo, já converso com o pessoal. É quando dá, a gente tem uma reunião para tratar das pautas. Dessa forma que a gente trabalha. E olhar assuntos relevantes, né? Que chamam a atenção de Caratinga. O horário, eu sei que o editor costuma chegar mais tarde, que não é o seu caso. Mas sair, ele é praticamente o último, né? É, o último. Ele praticamente apaga as luzes, né? Ele que é o último a sair. E qual que é a autonomia num editor? Você tem autonomia, por exemplo, para decidir o que vai para a capa, o que vai para a página 2, o que vai para a página 3? Sim, até certo ponto. Que a gente, de acordo também com o tamanho da matéria. Porque, por exemplo, na página 3, pode ter um anunciante que ocupa um determinado espaço, vai de acordo, aí isso fica a cargo do diagramador. A gente passa para ele a relação das manchetes e a cargo dele a encaixar esses textos dentro do jornal, das 12 páginas. Tá, e o que vai virar manchete, Fábio? Porque o jornal, ele pode trazer várias notícias importantes, mas tem aquela que você pega o jornal, tá lá a manchete enorme lá, né? E a que chama a primeira atenção do leitor, né? Essa é uma determinação do editor também? É uma função dele escolher essa... Olha, é determinação, mas lá entre nós há diálogo. Né? Bom, essa aqui, será que vai determinado público compra, entendeu? Então, quase sempre... notícias voltadas para a polícia, né? Ou então política que acaba chamando mais atenção. Isso de segunda a sábado. Isso de segunda a sábado. No domingo, no domingo a gente uma tenta coisa mais light, o pessoal... E vocês fazem reunião de pauta rotineiramente? Tem? Olha, dentro do possível, sim. Geralmente dá para fazer uma vez por semana. Principalmente para a gente decidir sobre a edição de domingo. A gente tenta dar um apuro maior essa edição. Nem sempre é possível, mas a gente tenta fazer isso. Tá. A manchete e o bigode. O bigode... O bigode ele funciona como algo que reforça a manchete ou ele explica a manchete? Ele explica a manchete. Ele explica a manchete. Ele explica a manchete. Porque muitas vezes a manchete é para... muitas vezes, na maioria, a manchete é para chamar a atenção. Né? Você taca um título... Porque o leitor vai ver e já sente instigado. Aí no bigode você explica. Né? Eu me recordo, não vou citar, não foi nesse jornal, foi em outro local, foi que uma determinada prefeitura levou umas meninas para participar de um concurso da Garota Fantástico. Né? Mas só que a população contestou que foi um carro, né, público levar isso. Aí nós tacamos a manchete, Viagem Fantástica. Embaixo explicava do que se tratava. Muito bem. E outra coisa que funciona... Viagem Fantástica tem dois sentidos aí, né? Outra coisa que eu já percebi que funciona muito bem em manchete, você associar uma manchete a um título de filme. O leitor para, aí no bigode você explica do que se trata. É bacana. A equipe lá é boa? Sim, ótimo. O ambiente de trabalho é bacana. Nós tivemos a oportunidade aqui, o prazer de entrevistarmos também a Vera, esteve aqui conosco, né? E a Vera, a vida dela, aquele jornal, né? Uma coisa impressionante, né? E como eu vejo que a notícia, a informação para você também, né? Eu gosto Se você não fosse jornalista, faria o que na vida? Olha, eu gostaria de ser escritor. Eu sempre brinco, bacana. Né? Eu tinha um sonho de escrever um livro, ele vender bastante, Hollywood comprar direitos autorais, eu ia morar em Brighton, na Inglaterra. Esse era meu sonho, mas eu acho que não vai ser realizado, não. E se depender da sua avó Alice, a você não ia ser nunca. Nunca. Mas, pô, então o bandido do filme... Pode ser. É brincadeira. Coitada da vovó Alice. Descansa em paz, vó. Perdão, sua bênção. Perdão. Só não estava tudo errado, não. Muito boa a nossa conversa, muito bom o nosso papo. Nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria primeiro te falar do prazer que foi te receber aqui, o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, muito como obrigado, editor, como profissional, o respeito que eu tenho pelo pessoal lá do Jornal Diário de Caratinga. E eu queria que você utilizasse aí um tempinho no final desse terceiro bloco, se dirigisse a essa câmera aqui e deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores da UNEC TV, da Supercanal TV, da TV Sistec, para os nossos internautas também. Perfeitamente. Fique à vontade. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu falo que a questão da profissão, igual eu citei aqui, comecei como jornaleiro e aconteceu de eu vir parar a trabalhar em jornal, confesso que eu sou muito satisfeito com aquilo que eu faço. Claro, tenho meus erros, né, mas procuro me aprimorar, procuro, né,
estudar, ler bastante como o jornalismo está se transformando ao longo dos tempos. E eu posso dizer uma coisa, durante quase 20 anos da minha vida eu trabalhei numa empresa de construção civil. Eu fui responsável do departamento pessoal. Sem falsa modéstia, eu fui um excelente chefe de departamento pessoal, mas infeliz. Hoje eu sou um editor razoável, mas feliz com aquilo que eu faço. Obrigado. Bacana. O mais importante é isso, né? É fazer com amor e ser feliz com o que faz. Sim. Arthur, muito obrigado. Eu que agradeço. Bacana demais te receber aqui, viu? Eu que agradeço o convite. A bancada aqui do Começo de Conversa está sempre à disposição lá, à sua disposição, do jornal, sempre para um bom papo. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos encerrando mais o Começo de Conversa. José Horta, muito obrigado pela presença. Volte sempre. E para você que nos assiste, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.